surgiu a necessidade, né, de você resolver um problema jurídico. Aí, geralmente a pessoa fica naquela, contrata um advogado particular ou um defensor público? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 diferenças básicas entre um defensor público e um advogado particular. A primeira diferença entre um advogado particular e um defensor público é a mais óbvia de todas: estrutura e tempo. O defensor público, infelizmente, devido a diversos problemas estatais, problema que assola aí diversos âmbitos, seja na área da saúde, da educação, e na parte jurídica não vai ser diferente, ele enfrenta o problema do recurso, seja de pessoal e seja de tempo. Na maior parte dos estados brasileiros, faltam defensores públicos. Então, o que a gente encontra hoje são defensores públicos abarrotados de trabalho, com quantidades infinitas e inumanas de processos. Então, aquela quantidade excessiva de processos, de trabalhos, torna impossível para o defensor público analisar o seu caso de forma minuciosa. Ele acaba tendo que fazer um apanhado geral mesmo, passar o olho, digamos assim, o que compromete muito a qualidade do trabalho. Então essa é a primeira diferença. Outra diferença cabal, que está até ligado com o primeiro motivo, que é a falta de tempo e de estrutura, é que o defensor público, ele foca a sua atuação jurídica somente no básico. Em todas aquelas etapas onde a atuação do advogado é facultativa, o defensor público não participa. Um exemplo disso é no processo penal, onde a fase do inquérito, ou seja, quando o seu processo, quando o processo criminal ainda não chegou no juiz, ele ainda está lá com o delegado investigando, o advogado ele tem a faculdade de participar dessa etapa. Em que sentido? De produzir provas para inocentar o seu cliente. O defensor público, no entanto, não atua na fase de inquérito, o que faz com que faltem ferramentas para você utilizar lá na frente durante o processo. Na área de família, especificamente, o defensor público não tem tempo de entender qual é a lide sociológica envolvida no caso. E isso é primariamente importante para que você, como advogado, saiba conduzir da melhor forma possível, de uma maneira que você não vá prejudicar ainda mais aquela família que já está fragmentada. Muitas das vezes um processo de família mal conduzido por um advogado que gosta de fomentar briga, ou que realmente não entendeu as nuances do caso, acabam por prejudicar ainda mais a coesão daquela família, aquele pai, aquela mãe, em relação aos filhos, em relação aos genitores, e etc. Depois vai ter um vídeo aí específico sobre esse assunto. Outra diferença cabal entre o advogado particular e o defensor público é que a atuação jurídica da defensoria pública, infelizmente, ela costuma ser totalmente descoordenada. Em que sentido? O defensor público que te atendeu a primeira vez quando você foi entrar com o processo, não necessariamente vai ser o mesmo que vai fazer a sua audiência. Não necessariamente vai ser o mesmo que vai apresentar a sua peça processual, que vai apresentar as suas alegações finais, a sua defesa, e etc. Tanto na defensoria quanto nesses grandes escritórios de massa, o seu processo começa na mão do estagiário A e termina na mão do advogado C. Então, não existe aquele cuidado, aquele zelo pessoal com o processo, porque aquele processo é seu, é o seu trabalho. A cada etapa, o seu processo vai passando na mão de outra pessoa, como se fosse uma linha de montagem. Isso é positivo em alguns aspectos, porque torna o trabalho mais rápido e mais funcional, porém, na parte do direito, principalmente de família, isso é totalmente prejudicial. Mas nem tudo são espinhos.
Uma coisa interessante, né, que é uma característica dos defensores públicos, é que eles são muito experientes. E por quê? O defensor público, devido a essa questão massificada dos processos, ele costuma, na mesma semana, fazer mais processos que um advogado particular faz, talvez, no ano, dependendo do nível de atuação daquele profissional. Então, eles vêm, né, eles participam de diversos casos, de diversas situações que os transformam em advogados, né, em advogados/defensores extremamente experientes. Outro ponto extremamente positivo dos defensores públicos é que, devido à necessidade, né, de um estudo muito aprofundado, um afinco extremo para se passar no concurso público, a qualidade técnica desses profissionais é excelente. É uma pena que o Estado, né, o poder público, não ofereça para esses defensores uma possibilidade de trabalho mais bacana. Todo esse conhecimento que é profundo entre os defensores possa ser utilizado para o bem-estar do cidadão, né, do jurisprudenciado, né? E é isso, galera. A diferença principal entre a defensoria e o advogado particular é essa. Caso você tenha dinheiro, o meu conselho, né, obviamente, é que você contrate um advogado particular, porque ele vai ter muito mais tempo, muito mais empenho, né, na sua causa do que, infelizmente, o defensor público consegue dar. Mas, se você não tem dinheiro para contratar, né, e não tem outra opção que não seja buscar amparo e socorro na defensoria, tente pelo menos oferecer para eles o máximo de ferramentas possíveis. Leve o máximo de documentos e provas, né? Tente mastigar tudo o máximo possível, né? Para que o defensor não tenha que ficar se descabelando para entender que documento é aquele, né? Tente levar a coisa mais redondinha possível para facilitar o trabalho dele. No mais, fica aqui meus parabéns para todos os defensores públicos do Brasil, a profissão incrível, maravilhosa e super necessária para a amplitude da justiça. Aquele abraço, deixa aí seu like e compartilha o vídeo. Um abraço e até a próxima.